Então vamos lá. Começando aqui, a gente está na santidade do Beit HaKnesset, tá bom? Tem uma folha em hebraico e tem uma folha em português. Vamos lá. Na Alahá número Aleph. Está escrito assim, ó. Kedushat Beit HaKnesset Vebeit HaMidrash, né? A santidade da casa de reunião e da casa de estudos. E aí depois continua assim. HaKnesset, Beit HaMidrash, tá. Gedolá Meod, né? Ela é muito forte, né? Ela é muito grande. E diz assim, ó. Hamus Harim, nós somos ordenados a respeitar aquele que ali habita. Bendito seja o seu nome, Akadosh Baruch Hu. Conforme está escrito, Shenemar, e temerão o meu Mikdash, o meu santuário. Está lá escrito em Levítico, Vaikra 19:30. E a sinagoga e a casa de estudos, a Beit Midrash e a Beit Knesset, também são chamados de santuários, conforme está escrito, Shenemar, e serei para eles um pequeno santuário. Está lá em Hezkel e Ezequiel 11:16, tá? Nossos mestres interpretam o seguinte, está lá escrito na Masechet Megillah, no capítulo 29, a Mudalef, na página A. E o versículo se refere às sinagogas e casas de estudos. Esse versículo aqui ele está se referindo, está lá escrito na Masechet Megillah. Por quê? Porque esses são lugares menores onde nós cultuamos ao sagrado, ou seja, nós santificamos ao sagrado. Na verdade, quando a gente vai estudar a questão do... a gente já deu essa matéria, mas a gente vai voltar com essa matéria porque eu não dei toda essa matéria. Então eu preferi primeiro dar as alafot para depois a gente estudar a matéria das passagens bíblicas e da história da sinagoga, tá bom? Acho que a senhora já fez também a história da sinagoga, não já? Miriam também já fez a história da sinagoga? Lá a gente fez. Fez também, Shmuel? Fez também. Só que a gente trabalhou a questão histórica da sinagoga. Porém a gente não estudou as alafot de como é que se comporta dentro de uma. Né? Então agora a gente vai estudar exatamente isso. Quando a gente estudou as histórias, a gente viu que a sinagoga sempre existiu mesmo em paralelo ao templo. A sinagoga sempre existiu. Só que antes, como é que era a sinagoga? A sinagoga ela funcionava nas portas da cidade. As cidades não eram umas megalópolis como se tem hoje, eram pequenas as cidades. Em cada porta de uma cidade, ou de um vilarejo, existia uma reunião pública. E quando chovia, ia para a casa de alguém. Ou eles improvisavam umas casas ao lado. Quantos já viram aqui o Kotel, a maravilha? Já viram uma filmagem do Kotel todo? O Muro das Lamentações, o pessoal chama. Então o que acontece? Do lado, as pessoas ficam orando ali, vocês já viram, né? Quando chove, eles ficam um guarda-chuva ali, ou então eles vão pro lado ali, que tem tipo um túnel colado ali à esquerda, não sei se vocês já viram, e lá à esquerda tem uma mini sinagoga, não é uma mini, é uma gigante sinagoga, né? Mas ela é tipo um túnel fechado com vários Arona Kodesh ali, Arca da Aliança, Arca Sagrada, com Torá, um serviço de leitura de Torá, tudo ali dentro. Então era mais ou menos isso que funcionava assim nas sinagogas antigas. Era na porta da cidade, lá tinha um improvisamento de uma improvisação. Gente, eu estou péssimo com português, eu estou misturando tudo. Uma improvisação com uma cobertura, vamos dizer. Depois de um tempo, quando as cidades começaram a ficar muito grandes, não dava para as pessoas irem até lá. O que acontece? Montavam Beit HaKnesset, né? Casa de reunião ou lugar de reunião, que eram essas sinagogas, até porque nem todo mundo ia para o templo em Jerusalém. A cidade, Israel estava grande, as cidades estavam longe de Jerusalém, como é que ia cultuar? Então os cultos eram feitos, a Avodat Hashem, o serviço ao sagrado, era feito justamente nessas casas de assembleia, que muitas vezes eram de um grande sábio, de um grande rabino. Ele tinha uma casa onde ele ensinava as pessoas em casa, né? Ele dava aula para as pessoas de hebraico, aramaico, interpretação, o que ele aprendeu do rabino dele, etc. E aí com isso as pessoas iam crescendo nos estudos e aí precisava ampliar a casa. Aí tinha um salão anexo à casa dele, onde ele dava aula e fazia serviço. Entenderam como é que funcionava? Antigamente as pessoas só entravam na sinagoga só se pagassem. Porque a avó diz para a gente fazer a nossa casa uma casa de estudo, né? Sim, também, porque a avó fala isso. Então, outra coisa também interessante, o Pirkei Avot, a ética do Sinai, a ética dos pais,
é um dos livros essenciais para nós. Por quê? 6 semanas antes de começar uma festa bíblica, a gente começa a estudar ele. Essa semana, por exemplo, é a semana do 5º capítulo. A gente estuda o 5º capítulo, porque a gente aprende a ética dos nossos patriarcas, como é que se comporta, a importância de um lar judaico, tudo isso. É importante ter esse livro. Essa semana, então, a gente começou o 5º capítulo do Ética dos Pais. E como ele tem 6 capítulos, só tem 6 capítulos. Então, está faltando quantas semanas, então, para chegar a Shavuot? 2 semanas. São 5 capítulos, são 6 capítulos. Esse é o 5º, depois é o 6º, então faltam 2 semanas. Então, é uma maneira também de a gente marcar o tempo também, tá bom? O que mais falta falar? Eu falei das sinagogas e falei que elas sempre existiram, falei do comportamento, como é que elas funcionavam, né? Hã? Isso, mas vamos só para terminar. A sinagoga, então, na verdade, ele tem a mesma santidade não. Está escrito na Guimará que ele é como se tivesse a mesma santidade do Mishkan ou do Beit Knesset, ou do Beit Hamikdash, do santuário ou do templo. Tá bom? Ele tem quase a mesma importância. Então, a gente tem que santificar o lugar da mesma forma. Primeiro a gente vai falar Zalakot, depois a gente vai falar um pouquinho dos ensinamentos. Portanto, é proibido ocupar-se com futilidade nesses locais. É proibido. Similarmente, não é permitido fazer cálculos de conta, exceto de coisas sagradas. Ou então de um ensinamento que vai trazer alguma coisa de Torá. Por exemplo, alguém chega no Beit HaMidrash, no Beit Knesset e fala o seguinte: eu tenho que comprar uma casa e eu não sei quanto é que faz, eu vou ver quanto é que eu compro por mês, não se fala aqui. Tá bom, em Shabbat a gente não fala, ok, Shabbat a gente não faz conta. Mas e se for num dia de domingo, por exemplo, hoje que a gente está estudando? Como é que a gente faz? Pode fazer? Não pode fazer. Sai do Beit HaMidrash ou do Beit Knesset, sai, vai lá fora e faz a conta lá fora. Tá bom? Vamos lá. Tal como as contas de caixa de donativo ou algo parecido. Não pode fazer. Devemos honrar esses locais mantendo-os limpos e arrumados. Sempre manter ele limpo. Gente, é incrível como em alguns lugares eu ouço falar que coloca chiclete embaixo da cadeira. De lugares que são considerados sagrados. Chiclete, rabiscam atrás de cadeira. Baruch Hashem aqui, felizmente, não tem isso. Eu já fiz questão de procurar para ver se acontece a mesma coisa aqui. Não acontece. Isso é uma coisa boa, porque eu percebo o comportamento de vocês. Entenderam? Que dá uma importância. A gente ainda não tinha estudado esse negócio de Alahá. Né? Para você ver o quanto que a gente evolui, mesmo não tendo estudado, mesmo ainda não tendo sido instruído quanto a isso. Vamos lá. Devemos honrar esses locais, mantê-los limpos e arrumados. Também devemos acender velas para que fiquem iluminados. Nessa época aqui ainda não tinha luz elétrica, tá? Mas o importante é que ele sempre esteja iluminado, para facilitar as pessoas a leitura e etc, para se tornar um lugar também agradável. Não é adequado beijar filhos pequenos nesses lugares sagrados, porque ali não é apropriado demonstrar amor a outro que não seja Elohim, a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, não é apropriado a gente dar beijo nos filhos dentro do Beit Knesset. Não precisa nem falar com a esposa e marido. Por que aquilo ali? Por quê? Esse lugar serve para quê? Essas 2 salas servem para quê? Então, esse aqui é o lugar de demonstrar amor ao sagrado. Quando você divide essa honra de amor para qualquer outra pessoa, você está tirando o foco do que para isso aqui é feito. Você pode beijar o seu filho à vontade lá fora, você pode beijar o seu filho à vontade na cozinha, você pode beijar o seu filho à vontade em casa, onde for. Mas aqui, nessas 2 salas aqui, é consagrado para amar e adorar ao Eterno. Qualquer desvio de amor que exista aqui é desviar o foco de que para isso foi feito, ok? Uma outra coisa também importante de Alahá que não está escrito aqui no Shulchan Aruch. Eu vi um rabino também dar uma explicação sobre isso, que ele falou o seguinte, foi até o rabino Binyamin. Ele falou o seguinte, que um outro motivo para isso é o seguinte: tem pessoas que não podem ter filhos, que vão para o Beit HaMidrash. Tem pessoas que perderam seus filhos dentro do Beit HaMidrash. Entenderam? Tem pessoas que não conseguiram casar, que estão no Beit HaMidrash. Tem pessoas que não tiveram o mérito de estar com seus pais, que perderam o pai ou a mãe. No momento de que você está adorando ao Eterno, você pode gerar um tropeço para outra pessoa tropeçar e ficar triste durante o louvor ao Eterno. E é proibido a gente adorar o Eterno triste.
Perceberam o cuidado da pessoa com a pessoa? Imagina, a pessoa está casada, tem um casamento muito feliz, chega aqui no Beit HaKnesset, dá aquele beijo na esposa. Como é que a outra pessoa que está sozinha, ou que perdeu o esposo, ou perdeu a esposa, vai ficar naquele momento? Querendo ou não, o mínimo de nível possível, a pessoa vai se entristecer. Então, no Beit HaKnesset, no Beit HaMidrash, não é lugar para demonstrar afeto com outras pessoas. O único que tem que ser demonstrado afeto em um lugar desses é o sagrado. Perceberam a seriedade que tem nisso? Fora isso, a tristeza, o respeito, o cavalo que você tem com a outra pessoa. Entenderam? Não é... Não, olha só. A casa de todo judeu é um Beit HaKnesset. Já é um Beit HaKnesset. Porém, ele não tem a mesma santidade do Beit HaKnesset. Porque toda a casa de um judeu, ele é a mesa de um judeu, por exemplo, ele é um altar. Por quê? Porque toda vez que alguém oferece alimento diante do sagrado, é um altar. Era assim que era feito o sacrifício, era um alimento. Então tem que ter respeito na mesa, não é para ficar assistindo televisão enquanto se come, é para falar de coisas sagradas, entendeu? É para ter contato com a família, porque a mesa ela é um altar, entenderam? Então, só que qual é o problema de se ter um Beit HaKnesset em casa? O problema é que ele tem que ter a mesma santidade do Beit HaKnesset. Então, como é que você vai, na sala da sua casa, se ela virar um Beit HaKnesset, qual é o problema disso? Não pode ter afeto ali dentro, todo mundo tem que estar com a cabeça coberta ali naquele lugar. Então, assim, é um pouco mais complicado você ter um Beit HaKnesset dentro de casa, entenderam? Se você fizer um anexo, que tem esses mesmos cuidados, que tem esse mesmo respeito, que tem esse mesmo preocupação com isso, ok, sem problema. Mas aí você vai perder um lugar. Santificar o corpo, né? Entendeu? Você vai perder aquilo ali. Televisão, E uma outra coisa, a gente leu nessa paraxá dessa semana o quê? Quando você consagra algo eterno, por exemplo, Rabino, você pode consagrar a chave do meu carro? Não. Mas por quê? Porque está escrito na paraxá Berrocotai que quando você consagra algo eterno, você não pode vender. Você só pode ter de volta só se você comprar do eterno. Paga pro Beit HaKnesset, paga pro Beit HaMidrash e aquilo ali de novo é seu. Perceberam por que não pode consagrar? Está escrito. Se você consagra, não é teu. Eu quero consagrar a minha casa. Quer consagrar a sua casa, é verdade? Então você deve estar disposto depois a pagar, você não pode vender ela. Você pode usar dela, mas você não pode vendê-la. Ok? Para você vender ou alugar, aquilo tem que ser dado para onde? Né? Transferido para... Perceberam o que está acontecendo? Como é que é? Por que não pode consagrar? Sério, né? É muito sério. É muito sério. Pode colocar mesmo usar no carro? Pode colocar mesa no carro? Pode. Não é obrigação, mas pode. Existe marmita? Se quiser ser marmita, pode. Existe inclusive mesmo usar de carro. Tá? Depois eu vou até trazer, se alguém quiser, a gente pode recomendar. Mas existe mesmo usar de carro, mas não é obrigação. Alguém que quer ser marmita pode colocar. Por exemplo, uma pessoa sempre teve mesa no carro. Ela pode parar de usar mesa no carro? Não. Porque ela fez uma aliança com o sagrado. Ela fez mais de uma vez a aliança. Como é que ela faz para não ter mais? Ela reúne um Beit Din e aí ela faz uma... Tipo a Hatarat Nedarim, que a pessoa faz anulação de promessas e aí ela paga uma multa, então ela fica livre daquela mitzvah. Por exemplo, a pessoa que deixou o peote crescer, ela quer cortar o peote, como é que ela faz? Mesma coisa, ela faz Hatarat Nedarim, porque ela é uma obrigação que ela se colocou. Ela se colocou. Então, ela fez uma promessa diante do Eterno, ela tem que fazer. Eu vi duas pessoas que vão fazer diante do Beit Din, ela paga uma multa, então ela está livre de fazer aquela rumra que ela fez para ela, entenderam? Então, para fazer uma rumra, tem que ter duas testemunhas, no mínimo, tá? E tem que ser testemunha kasher, como diz o eduto da Torá. Bom, depois a gente... Não é agora, o tema não é eduto para testemunho para Beit Din, mas um dia a gente vai tratar só sobre esse assunto. Vamos continuar aqui. Alguma dúvida do que foi falado até agora? Não? Vamos lá. Aqui está datado de 18 de Marshivan. Está no Perek, está na Alachá de número 2, a Beit, Alachá Bet. Koden Shichanes Letochem, e diz assim: antes de você entrar nesses lugares, aí vai dizer o que é preciso. Ó. Aí ele diz o seguinte: ó, Yeknach et
Hatit. É preciso você limpar os pés antes de você entrar num lugar desses. É preciso estar de pé limpo. É preciso atentar em não entrar com sujeira no corpo ou na roupa. Ou seja, qual é a primeira coisa que a gente faz antes de entrar no Beit HaKnesset? Tomar um banhinho. Netilat Yadayim. Primeiro Netilat Yadayim. Tá? Vamos falar em primeiro... A gente vai falar sobre banho, tá certo? Falar sobre banho. Mas a primeira coisa que a gente faz quando entra, aqui na Netilat Yadayim. Vai lá fora. Do lado ali da pia, tem a oração de Netilat Yadayim. Você faz a lavagem das mãos e entra para o Beit HaKnesset. Por que isso? Em primeiro lugar, a gente já estudou anteriormente da Lahá que a gente tem de só orar se a gente estiver limpo. Então, por quê? Porque existe uma mitzvah de oraita, está escrito na Torá, que o Eterno não habitará no meio das sujeiras, das impurezas. Tá? Ou seja, pode fazer uma brachá dentro do banheiro? Não pode fazer uma brachá dentro do banheiro. Existe uma lahá ainda um pouco mais marmiro, que é uma lahá que a gente também não pode pensar em coisas de Torá dentro do banheiro. Por que isso? Mas isso é muito exagero. Não é exagero, vou dizer por quê. A nossa mente, a nossa memória, ela também é associativa. Se todas as vezes que você está fazendo cocô, desculpa a expressão, mas você está fazendo cocô e está lembrando do Eterno, você associa no seu subconsciente coisas sagradas com coisas imundas. Então, quando a gente faz essa separação de não pensar coisas sagradas no banheiro, a gente purifica também a nossa mente. Toda vez que você tiver com uma coisa que não é boa e estiver associando isso com uma coisa sagrada, a sua mente vai associar isso. O cérebro é como uma esponja e a nossa memória é associativa. A gente já fez exercício de brainstorm. Quem já fez exercício de brainstorm, levanta a mão. Quem não fez brainstorm? O brainstorm é o seguinte, a gente fala uma coisa, é uma tempestade de ideias. A gente fala uma coisa e aí associando a pessoa vai falando outra para ter outras ideias em relação àquilo. É uma cadeia de ideias. Por exemplo, eu falo sabão. Miriam? Detergente. Sabonete. Mais alguém? Água. Chuveiro. Esponja. Espuma. Shampoo. Então olha só. Começou com detergente, não foi isso? Sabão. E terminou no detergente, chegou até em água. Então assim, a lógica do ser humano funciona assim. E muitas vezes ele vai falar coisas, que pode chegar inclusive a um navio. Começou com sabão, chega no navio. A gente continuar aqui a nossa conversa, porque tem tudo a ver com água. Depois a gente pode falar de micróbios, pode falar então de ciência, pode falar, e assim vai a mente. Então a nossa memória ela é associativa. Então, os nossos caminhos fizeram isso porque, já que o Eterno fala que não pode andar excrementos com o nome do Eterno, a gente entende então que tudo quanto é sagrado não pode ter contato com coisas imundas. Perceberam? São coisas que você tem que separar, porque senão sua mente não aprende a separar essas coisas. Entenderam? O seu subconsciente absorve mais coisas do que o seu consciente. Então o seu consciente tem que mandar no seu subconsciente. Ok? Eu levo assim, um livro de língua portuguesa e fico resolvendo a questão de português para poder distrair a mente, para não pensar nas coisas da terra. Sim, boa. Inclusive existe rock, bolsa nova, eu faço isso. O problema foi quando eu estava agora na contagem do Homer, que aí não podia ouvir música. Aí eu tentava pensar em outras coisas, pensava em fazer cálculo e algumas outras coisas. Mas mas tem gente que existem rabinos que escreveram livros de ciência, né? Escreveram livros de física quântica enquanto estavam no banheiro. Maimonides foi isso, né? Então assim, para poder exercitar a mente de alguma outra forma. Vamos lá. Exatamente. É permitido cuspir desde que se esfregue logo o cuspe. É permitido cuspir desde que esfregue logo o cuspe com o pé. Isso era antigamente quando a Beit Midrash não era assim de mármore e tal. Hoje em dia não dá nada. Por que era permitido cuspir? Porque quando a pessoa salivava demais, é proibido a pessoa fazer mal ao seu corpo, entendeu? Então isso era permitido, porque não era considerado, saliva não é considerado sujeira, entendeu? Como terra, como fezes e algumas outras coisas assim. Vamos lá. Então esse alahá hoje não dá, hoje não dá. Vai lá fora, cuspir lá fora.
ainda sobre o assunto, a gente estudou especificamente sobre oração. Quando a gente estudou sobre oração, a gente estudou sobre limpeza. Vocês lembram disso, quem estudou com a gente? Então vamos relembrar um pouquinho como é que era a questão da limpeza? É proibido então, quando de manhã, então é proibido estar sujo por dentro e por fora. Então o que acontece antes de orar? Vai ao banheiro, né? Libera tudo que tiver que liberar, né? E aí depois se limpa, se lava, tá? E aí depois continua. É proibido, limpar-se com a mão direita quando estiver lavando. Lógico, hoje existe papel higiênico, tá? Mas mesmo depois do papel higiênico, se lave, por favor, tá? Porque papel higiênico não é solução de limpeza e higiene coisa nenhuma, é só só para tirar o grosso. Mas depois lave, tá? Use papel higiênico sim, mas lave. Isso é regra sim de alahá, tá? Isso está na alahá escrito. Não é a matéria de hoje, mas é alahá. Infelizmente o brasileiro não a educação é em casa e na sinagoga não aprende educação. Ao contrário, quando a gente estuda no Yeshiva, a gente aprende higiene pessoal também para oração. Então o que acontece? Na hora de limpar as fezes, como é que se faz? Limpa-se e lava-se, depois do papel higiênico, lógico, com a mão esquerda e não com a mão direita. Por quê? Para as mulheres não tem essa limitação. Para as mulheres pode ser limpar da melhor forma possível, contanto que você lave bem. Corte as unhas para que também não haja também resquício de alguma coisa quando você fosse limpar. Mas limpe-se o homem com a mão esquerda, por quê? A mão direita ela vai ser usada para fazer o quê? Colocar o tefilim. E tomar cuidado para não limpar com os dois dedos daqui, porque é aqui que a gente prende o tefilim. Então se lava, de preferência, com a parte inferior da mão. Tá bom? Estamos falando de higiene. Sabão, lógico, sabão, com água, tudo bonitinho, por quê? Ninguém vai orar depois de fazer o que for fazer no banheiro, ninguém vai orar depois e ficar com mau cheiro. E não é permitido ficar com nenhum resquício de fezes durante a oração, ok? Por quê? Porque a Torá fala especificamente: o meu nome não habitará no meio das fezes. Então não venha para a sinagoga sem estar lavado. Ah, mas no Shabat a gente não toma um banho completo. Isso é verdade? Se alahá? É verdade. Porém, a Torá diz que não é para tomar um banho completo, mas não é para ficar com mau cheiro e nem muito menos com sujeira. Então como é que se faz no Shabat? Pergunta: como é que eu faço no Shabat? Se eu estiver sujo, lava especialmente as axilas e lava as partes íntimas, tá? Não precisa tomar um banho completo, não lava-se cabelo no Shabat, não se faz, a não ser que o cabelo seja sujo, porque existe uma mitzvah, o nome do sagrado não está em meio à sujeira, tá bom? Então, tudo é uma questão. Não se toma banho no Shabat por conta do trabalho que isso dá, porque atrasa, porque é um trabalho muito grande e tal. Mas a higiene tem que se ter no Shabat. Então é uma entre aspas, uma incoerência de alahot, mas a gente vai sempre pela alahá, que a limpeza é mais importante, tá? Então, lava-se as partes principais, não gasta-se 3 horas lavando o cabelo, 3 horas se lavando, passando cremes. É esse o propósito, porque o Shabat é um dia para se cuidar do eterno. E é para você descansar. Então, se você vai fazer aquela faxina, deixa eu fazer a faxina de banho no domingo, tá? No sábado você faz aquelas limpezas emergenciais, ok? Entendemos? Hã? E dá prazer, né? Então tem que ter uma de Shabat também. Então tem que ter uma coerência em relação a essas coisas, tá? Mas o grande problema, na verdade, é quando você gasta... Como é que era feito o banho? Hoje muitas pessoas fazem banho dessa forma. Gasta-se quase 40 minutos no banho, passa-se um sabonete, depois passa um creme depois lava o cabelo, aí depois lava a barba, passa shampoo na barba, né? E aí faz aquela limpeza demorada. Então no Shabat não é dia disso. No Shabat não é dia de a gente cuidar da gente. No Shabat é a vodata quem que é para fazer no Shabat? É a vodata meu corpo ou a vodata Hashem? Perceberam qual é a questão? Qual é o prazer que tem que ser maior? O eterno ou a mim? Entenderam qual é a questão? Então deve-se ter um equilíbrio, ok? É essa a questão. Se eu poder botar o cálculo Não se tem minutos. Mas assim, qual é o propósito de tomar banho no Shabat? O propósito de tomar banho no Shabat é você se limpar, não é ter prazer. Novamente, banho no Shabat não é para ter prazer. Qualquer outro dia para você ter prazer. Banho no Shabat, a não ser que seja antes do Shabat. Por exemplo, sexta-feira antes do entardecer, toma banho quente, essa é a alahá. Toma banho quente para relaxar o corpo, e toma aquele banho bem tomado. Por quê? Para que você não precise tomar um banho muito bem tomado no Shabat. Para você só tomar um banho emergencial no Shabat. Ok? Entendemos? Mas a gente se cuidando, não é como se a gente estivesse se cuidando para a terra, já vale também? Não. Por exemplo, eu jogando videogame no Shabat, eu tendo prazer do videogame no Shabat, eu não estou cuidando de ter prazer com o eterno? Não. Entendeu? Eu não estou cuidando da minha mente para eu estar menos estressado para ter contato com o eterno? Não. Entenderam?
às vezes é tênue as questões, a gente fala, não, tem que ter prazer no Shabat, então eu vou passear no Shabat. Eu vou comprar um lanche e vou sair com a minha família no Shabat. Não. Perceberam como é que é tênue a questão? Mas que paralelo no Shabat? Hã? Que paralelo no Shabat? Pode, lógico. Pode. Entendeu? Não, depende. Música no Shabat só se for numa relação de oração, ou seja, Tehillim, salmos, entendeu? Tem que selecionar. Sim, é porque a Avodat Hashem é um dia para eu descansar do meu trabalho, porém eu tenho que fazer a Avodat Hashem. O meu trabalho é para o eterno, entendeu? Mesmo você não pode escutar aquele ralé mais movimentado, né? Não, se for Halel, se for Tehillim, se for salmo, qualquer coisa que seja Avodat Hashem é oração, de qualquer forma é oração, entendeu? Então cânticos que são orações, você pode ouvir o dia todo, entendeu? Você pode cantar o dia todo. O problema é o seguinte, eu vou ouvir Raimundos no Shabat, eu vou ouvir Titãs no Shabat, né? Eu vou ouvir Bossa Nova, Vinícius de Moraes no Shabat, entenderam qual é a questão? Ah, mas eu não tenho que ter prazer no Shabat? Tem. Mas tem que ter prazer em fazer a Avodat Hashem, entendeu? Qual capítulo que está escrito que o nome de Eterno não pode ser pronunciado em vez de escrever? Eu não lembro, mas depois eu posso pegar. Mas eu não lembro direito do que é. Sim. Eu dei uma cabeçada. Aham. O ser humano deve ser evitado no Shabat. Não. Porque, por exemplo, a gente no Shabat o que a gente faz? A gente sente cheiro de aromas de especiarias. A gente sente cheiro de perfume no Shabat. A gente come, a gente bebe. Então nem tudo. O que eu estou falando é o seguinte, tudo que for para Avodat Hashem, ok. Se for alguma coisa que é para eu ter prazer para mim mesmo, não é permitido. Entenderam qual é a questão? Eu sei que a diferença é muito tênue. Por exemplo, perfume eu vou ter prazer para mim. Mas eu estou usando o meu olfato para servir ao Eterno. Aí pode. Vocês perceberam? Por que a gente usa perfume no Shabat? Por que a gente coloca coisas cheirosas no Shabat? Por que tem que ter agradabilidade com perfume? Porque eu estou usando meus sentidos. Então, olfato, visão, tato, paladar. Então a gente faz a Avodat Hashem com todos os nossos sentidos. Então tudo a gente pode ter prazer no Shabat. Geralmente associa isso àquilo que eu quero repetir, né? Como um aroma, Exatamente. Tudo isso tem que ter um motivo na Bíblia. Por isso que Alahá, por que existe Alahá? Porque uma coisa é eu pensar com a minha mente, como a gente já estudou ontem, tem Humorot. O que é uma Humorá? É uma coisa que é a força do ser humano na Terra. Então a gente está preso à Terra. Então a gente às vezes confunde o que é para o Eterno e o que é para a gente. Alahá não. O que a Alahá faz? Ela estuda de maneira sóbria. Vou pensar, vou ver isso aqui. Vou esperar um pouquinho, depois eu volto nesse assunto para ver se realmente é isso. Chama outras pessoas, chama outros alunos, chama outros estudiosos para ver se aquilo é mesmo ou se é coisa da minha cabeça, entenderam? Quando nós mesmos achamos, não vou fazer o que eu acho que eu quero, nós temos cultura, nós temos emoções, nós temos uma ligação pessoal com algumas coisas. Então, nós muitas vezes vamos ter associações nossas, humanas. E é preciso que a gente desassocie isso. Por exemplo, uma pessoa me perguntou assim, pode assistir televisão no Shabat? Óbvio que não. Por que não? Ah, mas eu não posso ter prazer no Shabat assistindo televisão? Não, por quê? Tem alguém que está trabalhando para fazer a televisão funcionar. Você está tendo um proveito direto disso. Segundo, tem comercial na televisão? Tem. Então você está tendo um proveito de um trabalho. Então você está dando audiência, então você está dando dinheiro para outra pessoa no Shabat. É um comércio. Você vai pensar em coisas de comercial. Casas Bahia agora com promoção. Caramba, está tendo promoção na Casas Bahia. É proibido a gente pensar em negócio no Shabat. Mas entenderam? vídeo dizer mais nada. Então, isso aí é uma outra discussão. Mas o que eu quero entrar agora no que não pode, entendeu? Por exemplo, eu posso ouvir rádio no Shabat? Não, não pode. Mas eu posso ouvir música no Shabat? Pode. Ouvir música pode. Mas ouvir rádio não. Por quê? Porque tem negócio, porque tem anúncio. Eu posso entrar no Facebook no Shabat? Não, não pode. Eu posso entrar no YouTube no Shabat? Não, não pode, porque tem anúncio. Vocês entenderam? Eu não posso ser um agente direto de negócios no Shabat. Correto? Então não pode. Entenderam? Ah, mas se a pessoa não tem outro meio de estudar? Eu já dei uma dica para as pessoas. Tem como sim, a pessoa que mora num lugar distante, estuda antes a Parashá no Shabat, do YouTube mesmo, faz as anotações e no Shabat usa as anotações que já anotou. Pode ou não pode fazer isso? Pode. Só que vocês têm o quê? Preguiça. Entendeu? Quer fazer a vodata ao teu corpo, entendeu? Então você não quer ter o trabalho de anotar antes do Shabat, de estudar e depois desligar da internet. Entendeu? A gente é preso à internet, existe o vício da internet. Tem até um vídeo muito interessante que um dia eu vou passar para vocês no Facebook, que é o que está acontecendo com as pessoas? As pessoas andam na rua assim, ó. Você cumprimenta a pessoa, lá, bom dia, bom dia.
Nem olha, atravessando a rua. Eu vi no programa do dia pessoal jantando com os amigos, não conversava só pelo telefone. A pessoa tá na mesma mesa e todo mundo, cada um no seu. Casal, É casal, às vezes não conversam, porque a internet tomou o lugar das pessoas, entenderam qual é a questão? Hoje nós temos que nos desligar dessas coisas, tá bom? O Shabat é um dia de você se desligar e ter contato com a comunidade, não contato com uma comunidade que não existe. Tem pessoas que, quantos amigos você tem? Eu tenho 100 mil amigos. Quantas vezes você já encontrou com eles? Nenhuma. Eu fico aqui em casa, no meu quarto, encontro com todo mundo. Como assim? Isso é amizade? Percebendo como é que é a questão? As pessoas estão se isolando, o amor das pessoas está acabando. Vamos lá continuar. Terceira alahá são só 5 e a gente termina. Perdão, 5? São 5. Terceira alahá. Gimel. Ein nechona sin behem lo bechamar. Não é permitido entrar ali para fugir do calor ou da chuva, ou seja, tá calor lá fora, não, vou entrar no Beit Midrash que é mais fresquinho, ou então tá chovendo, eu vou entrar lá só porque tá, então você perde o propósito. Se você, digamos que tá calor, o Beit Midrash é mais fresquinho, tem ar-condicionado ou não, aqui ainda não tem. Então o que eu tenho que achar? Eu não tenho que pensar, eu não vou entrar porque lá tá fresquinho. Você pode entrar porque lá tá mais fresquinho, mas o seu propósito não pode ser isso. Antes de você entrar no Beit Midrash ou no Beit Knesset, você tem que pensar, qual é o propósito que eu estou entrando? Se for só para fugir do calor ou da chuva, está no propósito errado. Mas está chovendo lá fora, eu preciso entrar, então você tem que mudar o seu pensamento. Eu vou aproveitar que lá fora está chovendo, está calor, eu vou entrar lá para ir ou estudar, ou orar, ou fazer uma Avodat Hashem. Percebendo? É porque é a vontade do sagrado que eu entro. Perceberam qual é a diferença? Eu não estou entrando para satisfazer o meu corpo. Eu vou entrar porque o Eterno quer que eu entre para fazer alguma coisa. Deve ser que Ele quer alguma coisa. Nada acontece por acaso. Perceberam? Então, na verdade, o treino da nossa mente é sempre qual é o propósito que eu estou ouvindo. Qual é o propósito que eu estou fazendo? Vou entrar no Beit Midrash porque se eu ficar lá fora, o pessoal vai chamar de mim. Lógico que não. Você tem que entrar porque tem um propósito especial. Senão, é melhor não entrar. Perceberam qual é a questão? Vamos entrar lá. Se precisar chamar um amigo, a pessoa deve entrar e recitar alguns psukim, alguns versículos, ou estudar pelo menos alguma coisa, ou rezar, ou ouvir os ensinamentos de quem esteja ensinando, ou ao mesmo sentar por algum tempo, pois o próprio ato de sentar ali também é meritoso. Também tem o zehut. E lembrando que zehut, o mérito ou o galardão, também tem a ver, o zehut tem a ver com brilho, tá bom? Então tem um brilho especial nisso. Somente depois é permitido chamar o amigo. Ou seja, tem uma pessoa dentro do Beit Midrash ou do Beit Knesset. Você entra lá para chamar alguém. Então aproveita que você está entrando para chamar alguém. Pega um sidur, pega uma Bíblia, lê pelo menos alguma coisa. Aproveita que você está entrando num lugar sagrado e toma proveito disso para alguma coisa, para fazer a Avodat Hashem. Depois, você chama o seu amigo. Vamos lá fora que estão chamando. Percebendo? Porque é uma santidade especial aqui. Por isso que não é permitido ficar à toa no Beit Knesset, no meio do Beit Midrash. Ok? Vamos continuar. Alahá Dalet, a quarta alahá. Asor lechol u leshtot u lesheim bahayam. Vamos lá, continuando aqui. É proibido comer, dormir ou até cochilar nesses locais sagrados. Bom, se a pessoa está com sono, eu até falo, se a pessoa luta com sono, tudo bem. Mas se a pessoa está com sono, eu até recomendo. Vai lá, você tem um lugar para você dormir, tem colchonete, tem alguma coisa, tem uma cadeira ali fora, tem uma mesa, você se encosta na mesa, porque é melhor do que você você usar uma coisa sagrada para uma coisa que não é sagrada, uma coisa própria, entendeu? Gente, não é proibido cochilar. Você está cansado, vem para cá para celebrar o Shabat ou estudar. Está cansado? Não é proibido estar cansado. Ninguém vai bater em você se você ficar cansado. Mas você pode ser sincero e ninguém vai te criticar. Senta ali, vai para a mesa lá fora, pede permissão, fica numa cama, ou bebe uma água, entendeu? O Elixá, por exemplo, trabalha muito, né? Tem aqueles horários de escala dele. Então, quando ele vem para cá, ele fica em pé muitas vezes.
para poder aguentar o sono. Sabe o que eu fiquei Perceberam? admirada ontem? Aquele irmão de Niterói trabalha no hospital, Aham. trabalhou a noite Legal. toda, Aham. veio de longe, cedinho, ele estava aqui, cedinho. Chegou primeiro que todo mundo. E eu não vi nem ele cochilar. Entendeu? Cada um tem uma estrutura. Cada um tem uma estrutura, mas eu digo o seguinte, se tá com sono, se você não aguenta, ninguém vai te criticar, porque a gente também já estudou essa questão, cada um tem uma estrutura. Mas se você não aguenta, vai lá pra fora, deita um pouquinho, descansa. O Shabat também é descanso, tá? Então, vai lá fora, descansa, dorme, aproveita, cada um tem o seu limite, se você não tá aguentando, vai lá fora, descansa, ninguém vai te criticar por isso. Quando você se revigorar, você volta pra cá, entenderam? Entenderam? Então instrua as pessoas também, tá sempre. Tá vendo que a pessoa tá cansada? Não, a pessoa tá cansada, a pessoa tá dormindo e fala, que pouca vergonha, a pessoa tá dormindo aqui dentro, entenderam qual é a questão? Não faça isso, ó, você tá dormindo, olha, aqui não pode dormir aqui dentro, mas tá lá fora, ó. Tem lugar ali pra você dormir. Instrua as pessoas positivamente, ok? Tudo bem? Aqui lá a Emília já me viu cochilando e me mandou eu dormir com A ela. gente vai descansar, você vai ficar aqui sacrificando, né? Eu, Renata, também, eu dormia com o tempão. Vamos lá. Portanto, é permitido dormir na noite de Yom Kippur, tá bom? Na noite de Yom Kippur é permitido dormir, desde que a pessoa se afaste da arca sagrada. Ou seja, tá fora da arca sagrada do Arona Kodesh, mesmo no Yom Kippur, a pessoa pode ir lá para dormir, não tem problema. E olha que Yom Kippur é um dos momentos mais sérios do judaísmo. É um momento de maior temor do judaísmo, é um momento de pedido de perdão. Mesmo nesse momento, a pessoa pode dormir, portanto que se afaste daqui. A pessoa não está aguentando, a pessoa tem que fazer esforço, é óbvio. Mas se a pessoa não está aguentando, vai dormir, vai para lá, vai para outra sala, ninguém vai brigar com ela, é permitido. Entenderam? É 24 horas. Oi? Isso. O Yom Kippur é o dia do perdão, né? Hã? O Yom Kippur é o dia do perdão. Yom Kippurim, é. Yom Eu Kippur. quero lembrar vocês que quem eu estiver devendo, dia de Yom Kippur tem que perdoar, não esquecer a dívida. Não, não é assim não. Não, que É isso? no Yom, velho, é no Yom, é no Yom. Que isso? Vamos lá. Não, lá tem que perdoar. Vamos lá. A mesma regra para uma refeição sagrada permitida, desde que não haja embriaguez ou desrespeito. Ou seja, vamos voltar. A mesma regra vale para uma refeição sagrada permitida, desde que não haja embriaguez ou desrespeito. Ou seja, em último caso, pode fazer refeição aqui, porque aqui não pode comer. Vocês sabem, aqui dentro das salas não podem comer. Pode comer fora. Porém, quando é uma refeição sagrada, por exemplo, uma reunião, uma Seudat Shabbat, tem uma Seudat Shabbat, ou uma Seudat Yom Shlishi, aquele almoço festivo que é em comemoração ao Yom Tov, por exemplo. Em último caso pode, porém, só pode se a pessoa não ficar embriagada, tá? E se não tiver nenhum desrespeito. Ou seja, siniut, a pessoa está bem coberta, as pessoas estão bem colocadas, então aí pode. Tá? Se não, do lado de fora, tá bom? Por temor, a Allahá geralmente é não comer dentro desses lugares, é comer fora, tá bom? Por temor, porque não sabe se todo mundo vai estar com respeito e tal, vai exagerar e tal, se não sinta ou não. Oi? Exatamente, dá comida para as crianças. Falta de alarrar, faz que a gente comete com pecados. Sim. Tem alarrar. Falta de conhecimento. É verdade. O eterno. Então, por que agora a gente tem feito da seguinte forma? A gente tem chamado, quando as pessoas falam o seguinte, eu quero ir na sinagoga, posso? Não, você faz a estivada e depois vem. Por quê? A gente todo mundo aqui já está inteirado, já está aprendendo. Vai vir uma pessoa de fora e vai fazer uma balbúrdia. Entendeu? O brasileiro está acostumado com isso. Então o que acontece? Como é que a gente faz? Primeiro vai na estivá, aprende, depois você vai vir no Shabbat. Entenderam? Porque senão vai acabar ofendendo alguma pessoa, vai acabar dando confusão. Algumas pessoas não têm paciência para aturar a pessoa que não está no mesmo nível. Então a gente está evitando fazer isso, a gente está recebendo as primeiras pessoas na estivá para depois transmitir para a sinagoga, tá bom? Uma outra coisa também, é permitido usar boné na sinagoga? Sim. Sim, lógico. É uma cobertura como qualquer outra. No Shabbat eu posso vir de boné? Pode. Contanto que seja por exemplo, um boné. Você não vai usar um boné pro lado, ou um boné com um anúncio, ou um boné que vai confundir a pessoa com alguém não respeitoso.
Um boné bonito, um boné, por exemplo, do David, por exemplo, tá legal pro Shabbat, entendeu? Não viu? Então, ó, neutro, respeitoso, entendeu? Entendeu qual é a questão? Contanto que leve acabou. Por exemplo, qual é a alahá de kippá, por exemplo? Kippá não é mitzvah, tá? Kippá é tradição, mas em respeito todo mundo usa. Por quê? Porque senão todo mundo ia estar com o talit o tempo todo na cabeça, tá bom? A regra, na verdade, seria, em temor ao lugar sagrado, todo mundo tem que estar de talit 100% do tempo na cabeça. Mas é complicado, tem algumas, às vezes cai, tem aquele problema, calor. Não é igual ao da mulher, porque o da mulher é mais fácil, porque prende. O do homem tem que ser obrigatoriamente muito grande, entendeu? Então, para o homem fica muito mais complicado. Para a mulher é mais fácil estar com a cabeça coberta. Então, surgiu-se o hábito de dar kippá, tá bom? Então, qual é a alahá da kippá? A alahá da kippá é o seguinte, tem que ser visto pelo menos 360 graus da pessoa. Por exemplo, um kippá que você usa aqui, pode dar dúvida se você está com ou não respeito ao lugar sagrado. Está lá atrás, a pessoa não da frente não está vendo. Então não é bom usar esse tipo de kippá. Existem movimentos que usam, mas não é bom. Se usar um kippá pequeno, pelo menos que use mais próximo na frente da cabeça. Não precisa ser assim, na testa, tá? Mas que pelo menos dê para você ver de todos os lados. Por exemplo, o kippá do Shmuel, por exemplo, não é um kippá muito grande. Mas é um kippá que dá para você ver em todos os lados dele. Ele não cobre aqui na frente, tá? Ele não vai até aqui na frente, mas ele dá para você ver 360 graus. Por exemplo, o kippá durante a semana tem que ser... Não tem que ser. Geralmente é preto, 100% preto. Porém, o kippá de Shabbat não pode ser 100% preto. Ele tem que ter algum kavod, tem que ter alguma honra. As pessoas usam branco no Shabbat. Geralmente é branco, para dar um kavod maior especial, porque nenhum kippá geralmente chama tanta atenção durante a semana. A gente geralmente usa um kippá neutro. Então no Shabbat usa um branco geralmente, ou então um bem colorido, tá? Ou com adornos dourado, prata, alguma coisa assim. Por exemplo, esse aqui seria um kippá bom para o Shabbat, que tem um negócio colorido, entendeu? Com adornos prata e dourado e tal. Então um kippá bom para o Shabbat. Então esse é geralmente a alahá que se faz para o kippá no Shabbat, tá bom? Vamos lá. Porque geralmente as pessoas usam neutro. Eu, por exemplo, eu encomendei, o meu primeiro foi preto, meu primeiro kippá foi preto. Aí eu tive alguns outros, tive um azul, tem agora um de crochê colorido, o azul, que geralmente eu uso no Shabbat. Aquele azul, aqui na borda é um azul mais claro. E eu pedi um preto para durante a semana, porque minha esposa geralmente tem medo de eu usar kippá na rua. Então ela falou, não, usa um preto e tal, porque pode ser que alguém possa ser antissemita e tal, não sei o quê. E aí eu comprei um preto para usar durante a semana, para não ficar tão assim chamativo, para não chamar a atenção, tá? Vamos lá. Similarmente, as pessoas que estudam constantemente podem comer e dormir quando a finalidade é não desperdiçar tempo. Por exemplo, a pessoa ela viajou de longe, entendeu? E ela não vai voltar para casa. E ela tem que comer ali rápido para poder continuar dando a aula. Então, geralmente se come alguma coisa ali. Só vai estudar 30 horas. Então, para não perder tempo parando de comer para estudar, então o que acontece? As pessoas colocam as mesas, as pessoas servem a comida e aí a pessoa continua comendo e estudando. Enquanto uma estuda, faz a leitura, outra está comendo. Isso é permitido. Agora, eu comer só por comer, não pode. Tá bom? A não ser que o propósito seja estudar a Torá. É costume de algum grupo judeu se reunir em volta de uma mesa com alimento para estudar a Torá? Sim. Geralmente, os shurim geralmente são assim. Por quê? A mesa está até escrito no... Eu não me lembro agora qual é o livro de Alahá. Eu não sei se é o Pirkei Avot, eu acho que é o Pirkei Avot. Pirkei Avot, né? Que diz que a mesa, ela é um altar. Então, se tiver 3 judeus reunidos numa mesa e não falarem Torá, era como se eles estivessem fazendo uma vodazará. Por quê? No templo ele era servido mesa, com pão, com trigo, com coisas cozidas, com animais cozinhados, assados e tal. Esse era o altar. Por que era feito assim? Porque o Sagrado ele quer demonstrar pra gente que a mesa de alimento, ela é o altar. Por isso que era feito isso. O Eterno podia falar assim, não, só olhem para mim. Não. Qual era o símbolo que ele usou? Assar animais, trazer trigo, trazer cevada, trazer pão. O que isso significa? Significa que a mesa é um lugar sagrado. É isso que isso quer nos ensinar. Então, se tiver 3 judeus reunidos
e não falarem palavras de Torá durante a mesa, era como se estivesse fazendo a Avodah Zará. Por quê? É um serviço de adoração, só que não tem quem é adorado. Entenderam? Não tem o propósito de alguém que seja adorado. Então a Avodah Zará. Então, no caso, vamos supor, se a gente quisesse fazer um café da manhã hoje aqui, se eu chegasse, e a gente fizesse isso aqui, ali na mesa de fora, teria algum problema? Não, ao contrário, é permitido e é aconselhado. Tanto é que um amigo meu perguntou assim pra mim, olha, eu fui trabalhar na casa de um judeu e aí eles pararam tudo que estava fazendo, mandaram a gente parar porque ele não podia parar por nada nesse mundo e aí eles estavam fazendo uma cerimônia lá e depois eles comeram. O que é isso? Eu falei, isso é um kiddush, porque a mesa ela é um serviço, uma Avodat Hashem. Então antes de comer, você faz aquela preparação, pega halá, se for no Shabbat, se não, se for um pão normal, aí se come, se divide, se faz a bênção do vinho, a bênção do pão, come-se, e aí faz as orações, depois estuda uma parte da Torá, depois a Pirkei Avot, lê-se uma Mishnah e etc. A postura diante da mesa tem que ser a mesma postura diante do Beit HaKnesset. Eu não posso sentar no Beit HaKnesset de qualquer maneira. Eu não posso chegar no Beit HaKnesset do Beit HaMidrash e me comportar como se fosse parque de diversões. Não, é um lugar sagrado. O propósito tem que ser cultuar ao sagrado. Entenderam? Vamos lá, continuar. Paramos aonde aqui? Quinta Lahá agora é a última? Terminamos a quarta, né? Quinta Lahá. E diz assim, essa é curtinha. Mas qual é a letra? É Rê? Essa aqui é Rê. Rê. Kosh Bunaim Beit HaKnesset Tzarichim Lechoret. Vamos lá. Antes de construir uma sinagoga, é necessário ter a orientação de um sábio que ensine como se deve ser edificada. Por quê? Existe a diferença entre a construção do Beit HaKnesset e do Beit HaMidrash. Essa comunidade aqui ela não foi construída para ser um Beit HaKnesset, quer dizer, para ser um Beit HaMidrash. Porém, ela tem toda a organização do Beit HaMidrash. Hoje, Beit HaMidrash não, Beit HaKnesset. Hoje, a nossa comunidade, essa parte central, ela é feita e programada para ser um Beit HaKnesset, uma sala de reunião, e não um Beit HaMidrash. Como é que é geralmente a organização do Beit HaMidrash? Algumas sinagogas são Beit HaMidrash e Beit HaKnesset ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem mesas, elas são organizadas em pares. Por exemplo, tem uma mesa comprida aqui, tem pares de assentos, uma mesa comprida aqui tem pares de assento. Isso é um Beit HaMidrash, geralmente elas são assim. Tem uma sala de estudo, que tem mesa e aí tem sim um Arona Kodesh, entendeu? As mesas não podem ser movidas e etc. As cadeiras, tá? Aqui, por enquanto, é um Beit HaKnesset somente. Onde nós éramos, onde a gente tinha sim um Beit HaKnesset num lugar e um Beit HaMidrash em outro lugar. E o Beit HaMidrash ele era organizado de maneira diferente do Beit HaKnesset. Tem um quadro para se estudar, para se escrever nesse quadro e etc. Aqui a gente não tem espaço por enquanto. Por isso o nosso desejo de alugar, Bezrat Hashem, essas duas salas aqui do lado. Porque tem duas salas, tem um banheiro. Não, tem uma sala, 2 quartos e um banheiro. Né? Então isso nos ajudaria quanto à questão do espaço da comunidade. Né? A gente dava para separar turmas, dá para fazer aqui a gente pode usar menos cadeiras, né? Para aproveitar o espaço, para quando crescesse, e aí depois separava as turmas em aulas para as mulheres e os homens estudarem em lugares separados, para poder falar mais especificamente as mulheres, mais especificamente aos homens, crianças e etc. Tá bom? Ok? Quanto à sinagoga, o irmão Iarro trouxe uma foto pra gente, a Juju também, de uma sinagoga lá em Ramos, que ela está sendo destruída pelo tempo. A minha dúvida é o seguinte... Olaria. Isso. Ele trouxe a foto até muito bonita e está assim, meio que abandonada, entre aspas, mas parece que assim, há um certo cuidado, né? E eu queria saber do senhor o seguinte, por exemplo, a gente consegue construir uma sinagoga e tal. Aí depois a gente se muda, o Eterno leva a gente todo mundo para Israel. A gente pode destruir, pegar uma draga, destruir essa sinagoga, aproveitar o terreno. Ela sempre tem que ser uma sinagoga. O tempo é que vai destruir. Eu posso transformá-la em outra coisa. Acho que vocês estavam perguntando. Se for propriedade específica para a sinagoga, ela foi comprada para ser sinagoga, não alugada, mas comprada, não. Tem que se aproveitar. Existe uma maneira de se desmontar uma sinagoga, mas aí tem que desmontá-la e depois que tiver desmontado, mesma coisa, Atarat Nedarim, desprometer aquilo ali. E aí sim pode destruir. Então o que acontece?
tira-se todos os materiais antes, tira aronacodas, tira as coisas e tal, e depois sim, se não, deixa com que o tempo. O ideal seria que não se destruísse, nem pelo tempo. O ideal seria que se cuidasse. Mas, se não tiver Yodim para estar lá, deixa-se fechado e espera que se Eu acho que eles estão deixando, porque... A de Olaria, uma boa notícia. Ela estava assim, mas tem um grupo de judeus que já começaram, já estão começando serviço lá. Ah, porque ele teve um pouco tempo de... Um amigo de Shmuel, ele inclusive foi lá na de Olaria. Vamos lá, gente. Então assim, ele foi lá e inclusive eu acho que ele participava do serviço lá. Bem legal, bem legal. A de Nilópolis também estava sendo destruída pelo tempo. Não sei. A de Nilópolis também estava sendo destruída pelo tempo. E agora a prefeitura de Nilópolis fez um acordo com as famílias que eram donas da administração da sinagoga e reconstruíram a sinagoga. Também estava sendo destruída pelo tempo, dava até tristeza. Perto da Manuel Reis, Bem, pelo que eu sei, perto da Manuel Reis. Me convidaram para ir lá, mas eu ainda não fui. Sim. Ficou perto da Manuel Reis. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Sim. Nesse caso, quando a sinagoga no próprio terreno da pessoa, a pessoa pode destruir ou tem que continuar sendo? Se ela foi construída para ser sinagoga, não pode destruir. Mesmo o processo. Tem que tirar as coisas do lugar, preferência que não destrua, deixar o tempo destruir, mas não pode usar para outra coisa, a não ser que retire todos os materiais para a sinagoga, coloque num outro lugar que seja sinagoga, depois disso faz a Natalat Nedarim, a descontinuação de promessa, aí sim paga-se, entre aspas, aquela multa, como a gente viu agora na paraxá da semana passada, resgata aquele material para si, e aí sim pode usar para outra coisa, alugar, vender e etc. Ou morar. Destruir para quem faz parte do patrimônio da história. Geralmente por isso que não se destrói. Geralmente por isso que não se destrói. O povo de Nilópolis, não só Nilópolis, mas nós não sabe que ali em Nilópolis teve uma sinagoga, desconhece a história do lugar. E na verdade lá. Nem eu sabia. Alguém tem mais alguma dúvida quanto ao tema? Não? Mas Tá pode bom? uma sinagoga sair e entrar outra sinagoga? Pode. Não pode, porque na verdade não é sinagoga sair para entrar outra sinagoga. Isso não funciona. Na verdade o que acontece é o seguinte: uma sinagoga, ela abriga uma comunidade judaica. Então não sai uma sinagoga para entrar outra sinagoga. A sinagoga permanece. O que acontece é que a comunidade... Exatamente. Era basicamente o que aconteceu na sinagoga de Olaria. Saiu uma comunidade que foi para Botafogo, se eu não me engano, e aí o pessoal da zona norte do Rio, que quiseram resgatar a história da sinagoga de Olaria, voltaram a fazer serviço na sinagoga de Olaria, entendeu? Só que uma outra geração, um outro grupo de pessoas, etc. Porque como tem que morar próximo, eles prosperaram muito, acabaram migrando para a Zona Sul e aí ficava longe da sinagoga. Exatamente. A ideia principal da sinagoga ela deve ser próximo da comunidade e vice-versa. A comunidade vai morar próximo da sinagoga. Entendeu? Alguma dúvida sobre esse tema para a gente encerrar? Eu tenho um médico amigo meu que Vamos lá. é judeu, nasceu em Israel, de olho azulzinho. Veio para cá pequenininho com o irmão, ele é médico ortopedista, né? Ele não se converteu no judaísmo. A esposa dele se converteu, é do lado da casa dele, é Moshe Família. A esposa vai a pé com as crianças, né? Se converteu, voltando ao assunto. Roupas na sinagoga. A gente ainda vai estudar também, é o tema da aula que vem, mas vamos adiantar aqui um pouquinho. Você já deu até para as mulheres, né? Sim, para as mulheres eu já falei um pouquinho sobre isso. Roupas na sinagoga. Imagina agora eu, vindo para a sinagoga de camiseta de alcinho. Ok? Camiseta de alcinho. Mesma regra para o homem, mesma para a mulher. Homens e mulheres não podem vir na sinagoga de camiseta de alça. Eu ia pensar que o senhor era rabino humanista. Tá bom? Por que isso? Porque desperta desejos e tal. Colo das mulheres não pode aparecer mesmo os colos dos homens. Por exemplo, homem que usa camisa desabotoada até aqui embaixo. Não pode. A não ser que o seu talit ele venha até aqui para cobrir. Por exemplo, eu tenho um talit, vou até mostrar aqui. Um talit. Eu tenho um talit aqui, que o meu talit cobre aqui. Eu posso vir com a camisa desabotoada? Posso. Entendeu? Contanto que isso não seja desrespeitoso. Não vou ficar com a camisa até lá embaixo, senão é desonra para a comunidade. É uma pessoa deslanhada na comunidade, entendeu? Então a mesma regra para o homem é a mesma para a mulher. Colo não aparecendo, braços também não aparecendo.
Geralmente, a regra é 3/4, mas nem é toda a comunidade que é assim, tá? Aí a gente deixa critério, contanto que não apareça colo, não apareça essa parte do braço e etc. Essa é a regra que a gente colocou aqui, que é mais fácil para todo mundo se adequar. Outra coisa, nada abaixo do joelho. Tanto para garotos, tanto para homens, quanto para mulheres, ok? Nada acima do joelho. Eu tenho um perfume só do Shabat, né? Eu perfume só do Shabat, é interessante. Então, a gente está falando agora sobre roupa de Shabat, tá? Então, geralmente é assim. Mulheres geralmente com cabelo coberto, homens com cabeça coberta, seja de que forma for. Chapéu de aba, chapéu sem aba, boné, cap, casquete, touca, turbante, kippah e etc. O mais tradicional, especialmente para quem se forradeia, é turbante. Eu só uso, só que não tem festa, eu uso turbante, que o pessoal fica meio assustado. Turbante, eu tô dando turbante pra mim. Né? Então assim... Na roupa, é o seguinte, eu lembro que nós temos um estudo até naquela primeiro compartimento sobre interesse. A gente adentrava ali 2 irmãos de bermuda. Sim. Então aquilo realmente aquilo me chamou a atenção, entendeu? E isso eu estou falando em dias normais. Influenciou de tal maneira que eu não tinha nem vontade de botar naquele dia eu botei o véu. Sim. Isso é em dias normais. Em Yom Tov já é um pouco diferente. Em Yom Tov, por exemplo, alguém pode entrar de chinelo no Beit Midrash? Há discussão, mas pode. Mas no Yom Tov e no Shabat, dias de festas e dias especiais, tem que vir de calça, de sapato, bem alinhado, e mesma coisa as mulheres. Não vir de shorts nunca. Não vir de bermuda, a mulher não vir de saia muito curta, vir de saia comprida. Mesma regra para o homem, mesma regra para a mulher, entenderam qual é a questão? Em Yom Tov é a mesma coisa. Mas e como é que eu faço para me adaptar? A adaptação é outra coisa, a adaptação é adaptação. Entendeu? Mas a grande questão é o seguinte, a mesma regra para o homem é a mesma para mulheres, ok? Não existe diferença nessa questão. Eu não sei quantos aqui já foram no HCE, no hospital HCE, e me chamou muita atenção um aviso lá. Não pode entrar de leite. A gente tem 10 regras ali, ó. Pode entrar de leite, até decote. No hospital mudando, gente. Sim. Agora imagina uma sinagoga encanada. Eu apoio totalmente as suas. Tem que ter realmente normas, porque nós estamos representando a Beit-Yom. Ainda mais no lugar sagrado, ainda mais no lugar sagrado. Um lugar de fora tem essas exigências, eu não vou nem citar aqui, porque pode pensar assim, a gente está querendo dar algum indireto, não é a minha intenção. Então, nós, já no momento que a gente está representando a Beit-Yom, então, agora lá fora, eu acho que o Ravi não é. Cada pessoa tem um nível, essa que é a verdade. Mas assim, nós daquele lá Beit Yom, a gente tem a postura de sempre... Não. E a gente sempre deixa muito livre, mas aqui tem um problema. Aqui é um lugar sagrado, e além de ser um lugar sagrado, pode desviar olhares de outras pessoas. Entendeu? Especialmente, digamos que um homem faça musculação e tem um braço um pouco mais forte. Então ele vai vir com o braço aparecendo, entenderam? Mulher é a mesma coisa, então... Além disso, a gente tem a regra também de colocar lugares separados, não por conta das mulheres. Por que as mulheres e os homens ficam em lugares separados na sinagoga? Por que tem banheiro separado? Por que tem banheiro separado? Né? É a mesma coisa. Agora a culpa não é das mulheres, a culpa é dos homens, ao contrário. Por que as mulheres ficam atrás e os homens ficam na frente? Porque os homens têm problema com os olhos. Mulheres também têm, são casos isolados, mas geralmente os homens têm problema com os olhos. Então ele vai rezar, a mulher vai ficar do lado dele, na frente dele, ele vai desviar a atenção do que é feito aqui. Aqui é para adorar o sagrado, para estudar o sagrado, o foco é ele. Então se desviar qualquer coisa em relação à santidade, mínimo que seja, é perigoso. Entenderam? A seriedade e a santidade desse lugar aqui é muito grande. Entenderam? Ok? Dúvida? Olha, pode, mas não... Pode, mas não deve. Assim, eu não vou proibir, mas não é bom. Não é bom. Não, o Beit Knesset. Estou falando de Beit Knesset, Beit Midrash, entendeu? O senhor deu a seguinte regra. Calça social,
de tecido que não marque o corpo. Sim. Com uma O grande blusa, perigo, na verdade, da calça se de for também uma blusa um pouco mais comprida. Então, assim, por exemplo, você vai trabalhar no fórum, né? Você não vai com uma calça colante, vai com uma calça socialzinha, com preguinha, tecido, né? Bem solta. Então, assim... Por exemplo, a calça jeans, por exemplo, as calças jeans, por exemplo, qual é a regra da calça jeans feminina? Qual a diferença de uma calça jeans feminina para uma masculina? Vamos lá. Então, exatamente. Qual é a diferença da calça jeans feminina da masculina, gente? A calça feminina é mais apertada. Então, se a mulher vier com uma calça jeans pra cá, não dá. A não ser que venha com uma camisa que cubra a calça. Perceberam qual é a questão? Uma calça social, uma Então, no final das contas, acaba ficar com um vestido. Leg. Mas aquela também Leg eu acho que não é bom abrir exceção. Leg não é bom abrir exceção. Mas a blusa também a gente... Mas com a blusa. Então, é o que eu tô falando. Marca muito, não adianta você pode colocar uma bata que vai marcar. É o que eu tô falando, entendeu? Especialmente, e às vezes, os exemplos que a gente tem é o seguinte, por isso que eu não quero abrir a exceção da calça, por quê? Porque geralmente os vestidos, eles são muito mais comportados, geralmente, os vestidos são mais fáceis de você controlar o comportamento do que uma calça, entendeu? Por isso que a gente tem essa preocupação. Variações de calça. Ok? Mais alguma dúvida? Eu e ela, nós não sentimos bem. Dentro da congregação. No meu ver, eu acho uma falta de respeito para ela. Eu também, mas percebam que é uma coisa muito sutil. Por isso que assim, eu também não gosto, eu prefiro que a mulher também não veja de calça, porque hoje em dia a moda é que a calça seja justa. Se a mulher vir de calça e a calça não marcar, a mulher vai se sentir mal, vai se sentir menos feminina. Hoje em dia você olha para uma mulher na rua, você só vê o sexo. Deixa eu falar uma coisa para as mulheres também, para mulheres e para os homens. Onde as mulheres judias compram roupa? Em loja evangélica de Assembleia de Deus. Sério. Em São João, por exemplo, não querendo fazer um anúncio, tem uma loja ali naquela rua principal, depois da cancela, antes de chegar no coisa. Quer saber uma roupa de Shabbat boa para você vestir? Tem lá, tem uma rua, perto da São João de Meriti. Deixa eu te dar uma referência boa. Não tem a casa e vídeo ali? Na cancela? Atravessou a cancela ali, não tem aquela rua principal ali que depois da cancela? Aquela rua ali tem uma loja que só vende roupa para mulher, na Rua da Matriz, exato. Só que roupa caixada para mulher. Depois das sendas. Então, as judias em São Paulo compram roupa feminina na moda, bacana, boas e bonitas, não roupa de velho, roupa nova, em lojas evangélicas. Por quê? As roupas judaicas tradicionais são muito antigas, então as meninas judias não vão comprar nelas. Vão comprar nas lojas evangélicas, só para você ter uma noção. Tá bom? É perto mais alguma coisa? Posso Posso desligar o vídeo? Pode falar. Oi. Aham. Quando a gente está fora de uma casa que umas pessoas seguem e outras não. A gente está num ambiente que a televisão está ligada. A gente não pode estar assistindo, não pode estar ali. Então, por exemplo, a televisão está na sala, a gente senta na sala para tomar café, para fazer alguma coisa. Sim. A televisão está ligada. O que fazer nesse momento? Então, cada caso é um caso. Casos específicos a gente tem que conversar com o líder. Conversa depois comigo em particular e a gente vai falar caso a caso. Entenderam, gente? A gente sempre vai dar, sempre no Shabbat, sempre nos estudos da Torá, sempre nos estudos da Yeshivá, a gente sempre vai dar casos gerais. Os específicos, as exceções, a gente não tem como a gente falar todas. Então, cada caso tem que ser tratado individualmente, tá bom? Então não fiquem chateados comigo se uma vez eu falar uma coisa que eu vou falar, mas eu não sou assim, mas fulano não é assim, mas ciclano não é assim. As exceções não dá para eu tratar todas as exceções, ok? Eu só vou tratar as regras gerais. As exceções são casos específicos. Até porque casos isolados são casos isolados e são muitos, então não dá para tratar cada caso isolado, tá bom? Podemos encerrar então? Azak Baruch.